Que bom que você veio. Estamos felizes. Deus vem falando comigo desde o final do ano passado a respeito de aliança de sangue. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Queria convidá-los a ficarem em pé. Para lermos uma passagem que está no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 11 e 12. Acharam, meus amados? Diz assim: quanto a você, por causa do sangue da aliança, libertarei os prisioneiros de um poço onde não havia água. Volte à fortaleza, ó você que ficou preso em uma esperança. Hoje te anuncio que tudo restituirei em dobro. Amém. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra que ainda hoje fala conosco, Pai. Obrigado pelo teu amor, teu cuidado, Pai. Abre nosso coração, nosso entendimento, para que tenhamos um relacionamento profundo contigo, Pai, muito além daquilo que já temos andado, Pai. Que o Senhor nos dê essa oportunidade, Pai, de sermos aquilo que o Senhor nos projetou para ser. A glória será tua. Obrigado, Pai. Amém. Podem sentar. Nós vemos aqui, diz assim: se você era prisioneiro em um poço que não tinha água, se você era prisioneiro em um poço que não tinha água, vá para um lugar onde você será protegido, para uma fortaleza. Ele diz que Deus é a nossa fortaleza, né? O socorro bem presente na hora da angústia. Se você ficou preso a uma esperança, hoje o Senhor te anuncia, nessa provação sem fim, que você ficou preso. Provação porque você ficou preso a uma esperança que não se realizou, não é isso? Deus te anuncia que hoje Deus irá te restaurar em dobro. Deus começa um processo de restauração em dobro hoje. Hoje Deus anuncia que vai te restaurar em dobro. Mas ele fala no começo só por causa de um motivo: por causa do sangue da aliança. Por causa do sangue da aliança. Eu queria perguntar para você: quem você lembra na Bíblia que foi restituído em dobro? Jó, né? Jó foi restituído em dobro, né? Agora, Jó passou por uma provação muito dura, não fez? Tudo mudou. É uma história contada no mundo inteiro, a história de Jó. Inclusive por outras religiões, inclusive. Em Jó 42:10 diz assim: mandou o Senhor mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Mas a pergunta é: por que Deus restituiu Jó em dobro? A primeira pergunta é: por que Deus tirou as coisas de Jó? Não é isso? E por que Deus restituiu Jó em dobro? Vamos responder para a primeira pergunta antes. O motivo é que nessa caminhada que Deus levou Jó a fazer, Jó permitiu que os seus olhos, Jó mesmo, permitiu que os seus olhos fossem abertos, e o seu entendimento mudou. Jó permitiu que Deus trabalhasse nele, que seus olhos fossem abertos, e o seu entendimento mudou. Meus amados, a Bíblia diz: pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para os nossos interesses, somente para os nossos interesses.
Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Só conseguimos enxergar Deus como um negócio. Esse é o nosso problema. E no fundo do nosso coração, nós só procuramos a Deus para resolver os nossos problemas. E esse é o problema que nós temos. Todos nós somos assim, no fundo. Nós sempre estamos querendo comprar Deus de alguma maneira. Em Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Presta atenção, meu querido, presta atenção. A Bíblia conta que Jesus ressuscitou, foram lá encontrar um túmulo vazio, não sei o quê, e conta que, logo após isso acontecer, 2 discípulos estavam caminhando na direção de Emaús. Estavam andando na direção de Emaús. E Jesus encontra com eles. E diz assim, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe que essa é uma passagem que muita gente, quando estuda a Bíblia, fica inculcado com isso, né? Jesus aparece nos discípulos, não conseguem ver Jesus. Como assim? Jesus está do lado deles, falando com eles não conseguem reconhecer Jesus. Jesus mudou a fisionomia, mudou, né, o jeitão dele, mudou a coisa. O que aconteceu que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Eu também me questionei muitas vezes a respeito disso. Por que não conseguiam reconhecer Jesus? Então Jesus ressuscita e agora não consigo reconhecer Jesus mais. Diz: os seus olhos estavam fechados. Os seus olhos estavam fechados. Por quê? Porque seus corações não permitiam que pudesse ver. Eu vou dizer uma coisa para você. O nosso coração, muitas vezes Deus quer fazer uma coisa na nossa vida, mas o nosso coração não permite que a gente veja o que Deus está querendo fazer. Porque o nosso coração está tão calçado dos nossos interesses, que nós não conseguimos enxergar o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Você sabe que o mundo que nós enxergamos, né? O mundo é o que nós enxergamos dele. Há muitos anos atrás eu fiz até que queria fazer essa experiência de novo qualquer dia. Eu fiz uma experiência. Alguém já viu um desenho que aparece assim, uma mulher, e depois, se você olhar, ela é uma senhorazinha bem idosa. Já viu esse desenho? Não? Depende do jeito que você olha, você vê uma mulher jovem, né? Ou uma senhorazinha, não é assim? Então foi o que eu fiz. Há muitos anos atrás joguei no telão da igreja, joguei a imagem, fiz a metade da igreja fechar o olho. E falei: olha, a metade que está vendo agora vai ver essa, e mostrei a foto da mulher jovem. E depois fiz o contrário. A outra metade fechou e mostrei a foto daquela mulher mais idosa. Já a foto completa da mulher idosa, não aquela que parecia as duas, a mulher idosa e mais jovem. E depois eu mostrei aquela que, dependendo do ângulo que você olha, você vê jovem e idosa. Então todo mundo que tinha visto a jovem antes, quando olhou para aquela imagem, viu a jovem. E todos que tinham visto a idosa, quando olharam para aquela imagem, viram a idosa. Por que isso, queridos? Porque a nossa percepção, a nossa construção, ela permite que a gente veja as coisas do jeito que nós somos construídos. Se você foi construído de uma maneira, você vê a coisa diferente do outro, foi construído de outra maneira. Por isso que às vezes a gente discute percepções, porque a construção nossa não foi diferente. E não é uma questão de que é verdade ou não é verdade, porque a verdade, a única verdade é Cristo. Pessoal, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele falou: a verdade é Cristo. E essa verdade é uma verdade universal, e não é uma verdade que convence qualquer coração, porque entra pelo Espírito de Deus. Mas quando nós não permitimos que essa verdade, Jesus, entre em nós somos bitolados, nós somos calçados, né? nós somos impedidos de ver a verdade.
Porque só vemos aquilo que está no nosso coração. Você reparou que se você não concorda com alguma coisa na palavra de Deus, ou não concorda com alguma coisa, você acha todo o argumento possível para não concordar com aquilo. Você já viu uma mulher fazendo compra? A mulher que fazendo, como regra, a mulher, os homens também fazem isso, mas como regra, as mulheres, elas chegam lá e elas criam uma necessidade para aquilo que elas querem. Então ela vai pagar muito mais caro naquele produto, porque aquele produto ela vai justificar. Não é assim? Então ela vai às vezes numa loja que é mais caro, porque aquela loja é uma loja mais conhecida, melhor, e ela justifica o quê? Não, esse produto aqui deve ser falsificado, eu vou pagar mais caro porque eu vou estar numa loja boa, por exemplo. Eu vou justificar aquilo que eu quero a partir daquilo que me interessa. Então, na verdade, os discípulos estavam justificando, eles estavam vendo apenas aquilo que o tipo de Cristo que eles queriam ver. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Seus olhos estavam fechados, porque seus corações não permitiam que pudessem ver a ele, Jesus. Mais tarde, um pouco, daquela situação, eles andam com Jesus e desafiam Jesus a ficar com eles. Jesus quer ir embora, desafiam Jesus a ficar um pouco mais com eles e entram para fazer a ceia com Jesus. E Lucas 24, 30 e 31 diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou-o e tendo o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos. Por que os olhos só se abriram quando ele foi para a mesa e foi partido o pão? Porque aqui tem um desenho de aliança de sangue na mesa. Quando nós entramos na aliança de sangue, os nossos olhos se abrem. Então nós vimos que Jó, num certo momento, se abriu os olhos de Jó, não é isso? E diz assim: aconteceu que estava na mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando estavam à mesa na ceia da aliança de sangue. Em 1 Coríntios 11, 25 diz: porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Tomou o pão e o cálice. Jó permitiu que seus olhos fossem abertos. Seu entendimento mudou, porque ele permitiu. Então Jó 42 em diante, logo no versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó estava dizendo o seguinte: Jó, quem é aquele que não tem conhecimento, que encobre o conselho, que não entende as coisas? Na verdade, falei porque não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó da cinza. Obrigado, meu querido. Ok. Está falhando um pouquinho, né? Antes, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Por quê? Agora os meus olhos veem, antes não viam. Os discípulos precisavam estar em aliança de sangue para ver Jesus. Essa aliança abriu os olhos deles. Jó precisava estar em aliança para ver Deus. Jó 31 diz assim: fiz uma aliança com meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos.
Como eu conseguiria ver a Deus se eu não tivesse uma aliança com seus olhos? Como eles conseguiriam reconhecer Jesus se não tivesse envolvido na aliança? O que é aliança, meus queridos? O que é aliança e para que ela serve? Vou dizer para você, aliança é um contrato de unidade que tem que ser selado com sangue. A aliança só se torna válida a partir do sangue. Então, uma aliança é um contrato de unidade que tem que ser selado com sangue. Tem várias definições de aliança, né? Aliança nos faz um no mesmo propósito. Aliança é um casamento. Aliança tem várias definições de aliança. Aliança é um contrato de unidade, selado com sangue. Ela cria uma paternidade, uma filiação, um casamento, cria uma unidade. É isso que cria a aliança. Com que propósito? Para que eu e você nos tornemos parte uns dos outros, ou de Deus. Para que eu e você tornemos parte de Deus, e Deus possa se tornar parte de nós. Para que serve uma aliança? Para te proteger, para prover, para projetar você para as coisas. Então ela é proteção, ela é provisão, ela é propósito. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão, né? Abraão, eu sou teu escudo, Abraão. Ele vai estabelecer ali as bases da aliança, no capítulo 15 de Gênesis. Ele vai dizer, Abraão, eu sou teu escudo, eu estou defendendo você, Abraão. Eu vou defender você, Abraão. Abraão fala, Deus, mas eu preciso de um filho, eu vou te dar o que você quer, eu vou prover para você a tua necessidade. E depois Deus fala, está vendo essa terra aqui, eu vou te dar um futuro, eu vou projetar você. Eu vou levar você a um propósito, você vai morar naquele lugar, você vai crescer naquele lugar, você vai vou levar você para um propósito. Então, quando Deus fala tudo isso para Abraão fica feliz, é claro, e pergunta a Deus, como eu sei que o Senhor vai cumprir isso? Veja que pergunta, eu não sei se eu perguntaria isso para Deus. Deus falou, eu vou fazer isso com você, eu digo, obrigado, Deus, né? Mas Abraão pergunta, como é que eu sei que o Senhor vai fazer isso, Deus? Olha, interessante que Deus fala uma coisa para Abraão que Abraão entendia. Sabe o que Deus respondeu para Abraão? Então assim, derrame sangue. Derrame sangue. Faça uma aliança. Faça uma... Porque, na verdade, a palavra fazer aliança também não existe. A palavra é cortar uma aliança. Então, nós cortamos uma aliança. Então, corte uma aliança. Derrame sangue. E Abraão entendeu que porque estava fazendo uma aliança com Deus, Deus ia cumprir o que havia prometido para ele. Deus ia cumprir o que havia prometido para Abraão. Não é porque Deus falou que ia fazer, mas porque fez uma aliança. Porque mesmo Deus falando com ele, ele perguntou, como é que eu sei que vai fazer isso, Deus? Então nem a palavra de Deus teve importância para Abraão. Mas quando ele falou que iam fazer uma aliança, então Abraão descansou de Deus. E se não descansou, deveria ter descansado. Sempre foi por sangue, Deus. Sempre foi por sangue. Nós vemos já no começo da história, né? Adão peca, tá? Eles se vestem, Adão e Eva pecam, se vestem de folhas. O que Deus faz? Deus mata um animal, derrama sangue e para cobrir eles. Deus já derrama sangue ali de cara, derrama sangue, Deus mata um animal para cobrir eles. Depois nós vamos ver lá, nós podemos ver a Bíblia toda, mas nós vamos ver que sempre foi com sangue. Então Deus disse para Abraão, olha, agora nós vamos, essa aliança aí, você derramou sangue na oferta, mas eu quero uma coisa mais completa, eu quero uma aliança agora para o futuro. As alianças. Eréis estranhos antes de conhecer Jesus, nós éramos estranhos nas alianças da promessa. Então Deus diz assim, eu quero uma aliança, mas eu quero uma aliança para o futuro. Então essa aliança para o futuro,
Ela vai ser no órgão genital masculino, que representa que de geração em geração eu vou alcançar o futuro. E Deus disse, vamos fazer uma aliança. E disse, vamos fazer. Para fazer aliança, o que tem que fazer? Derrama sangue. Derrama sangue. Moisés está lá para libertar o povo de Deus. O povo de Deus é escravo. Deus manda as pragas, o faraó resiste, não consegue. Então Deus manda fazer uma coisa final agora. Vou matar os filhos dos primogênitos, vou matar todo mundo, mas para que eu não mate os primogênitos dos filhos de Israel, derrame sangue nos umbrais das portas. Cobre com sangue. Por quê? Porque se não derramar sangue, a morte vai entrar. E é isso que eu chamo de Páscoa, que significa passar por cima. Passou sangue por cima, cobriu com sangue. Queridos, o sangue é o seu. O corpo é a aliança. Corpo e sangue. Eu vou dizer para vocês, queridos, não é o amor, não é a esperança, não é a fidelidade, não é a fé, não é o clamor, não é a adoração, não é o louvor, não é a oração, nem o jejum, não é a oferta, nem a frequência da igreja, nem a misericórdia, nem a santidade, é o sangue. É o sangue. Porque fidelidade, amor, esperança, misericórdia, clamor, adoração, louvor, oração, jejum, oferta, santidade ou qualquer outra disciplina não tem valor nenhum sem sangue. Você vê que tudo aquilo que nós fazemos na igreja não tem valor nenhum se não tiver sangue por trás. Porque sem sangue não há salvação. Mas ainda assim não é nem mesmo o sangue de Jesus. É como eu me relaciono com esse sangue. É se o sangue dele está em mim. Essa é a pergunta, se o sangue dele está em mim. Porque o sangue vai estabelecer uma aliança. Então não adianta você fazer um contrato com Deus e ir na igreja aceitar Jesus se você não tem sangue na tua vida, se não tem o sangue dele. E por quê? Porque o sangue vai definir o que? Vai definir a tua identidade. Vai criar uma identidade na aliança. Casamento sem leito não é casamento. Casamento sem leito não é casamento. Tem que ser selado com sangue para ser um. Para ser um, tem que ser selado com sangue. Um com Deus, um com o marido, um com a esposa, um com os filhos, um com os irmãos, um com Deus. Jesus ensinou, Jesus antes de ser crucificado pelo Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu contigo sou um. Sejam um, uma unidade. Como eu contigo sou um, que eles sejam um, Pai. Nós precisamos de unidade para enfrentar o mundo. Precisamos de unidade para vencer o inimigo. Eu estava falando aqui no começo do ano, quando Jesus expulsa um demônio muito forte. E Jesus pergunta qual é o teu nome, e ele fala, eu me chamo Legião, porque ele falou, eu não estou sozinho, eu estou dentro de uma unidade, eu quero ser protegendo a unidade. E Jesus disse que nós temos que aprender com o diabo, porque diz que o diabo não é casa dividida. Jesus falou isso, porque uma casa dividida contra si mesma não prospera. Então você não tem unidade, você não tem unidade com Deus, nem com o próximo, nem com o meu irmão, nem no meu casamento, nem com os meus filhos. Você não tem unidade, você não tem sangue para selar essa unidade, que é o que faz a unidade. Então eu não tenho nada, Deus. Então eu não tenho proteção, eu não tenho provisão, e eu não tenho prospecção, não tenho propósito. Tudo fica sem sentido. Quando um homem ou uma mulher se torna um, quando mistura o sangue, diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne, um só corpo, uma só unidade, um. No entanto, disse o apóstolo Paulo, não estou falando do homem e da mulher, mas de Cristo e a igreja.
De nós, a igreja, com Cristo. De você, eu e você com Deus. Ele está falando de uma unidade no mundo espiritual, através da aliança. Somos um corpo. Por isso precisamos entender ou discernir o corpo. O que diz quando nós tomamos a ceia? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, se não discernirmos o corpo e o sangue, ou seja, a aliança e o seu selo, estamos trazendo juízo para nós. Não quero trazer juízo de Deus para você, queridos. E qual a consequência de trazer juízo para Deus? Fracos, doentes, dormentes. Presta atenção, Deus, presta atenção. De modo que a aliança que tenho com Deus não é para exaltar o poder que eu preciso para ter o que eu quero. É para exercitar a virtude que tenho para servir a Deus e ao próximo. Vou repetir. De modo que a aliança que eu tenho com Deus não é para exaltar o poder que eu preciso para ter o que eu quero. É para exercitar a virtude que tenho para servir a Deus e ao próximo. Ou seja, Deus não está aqui capacitando você para você ter poder para resolver os seus problemas. Deus está capacitando você para você ter virtude para representar Deus. Você não vai representar Deus no seu... Deus não quer que você represente Ele no seu poder, Ele não precisa do seu poder. Ele não quer que você mostre como Ele é poderoso. Ele quer que você mostre quem Ele é, o caráter dele, as virtudes invisíveis de Deus. Ele quer que mostre a identidade dele, que ele seja a identidade dele. Agora, não estou dizendo que Deus não pode demonstrar a partir daí o seu poder, mas não é antes, não é mostrando o poder que você vai convencer as pessoas, convencer as pessoas mostrando a identidade. Muita gente está esperando ficar rico para ser testemunho que Deus é abençoador. Outros estão pensando em ter saúde para mostrar que Deus pode fazer. Outros pensando em ter uma família perfeita para revelar o padrão e o modelo de Deus. Mas Deus não está preocupado com isso, porque Deus não está querendo se revelar no seu poder. Deus está querendo se revelar na sua identidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discernir o corpo e o sangue, para não ficar doente, queridos. Sacrificar o corpo, ou seja, derrame sangue no corpo para experimentar a vontade de Deus. Tem um pastor chamado Paulo Borges. Ele fala uma coisa interessante, que a maioria dos crentes são como insetos, que quando evoluem um pouco viram animais. Ele fala que a maioria dos crentes eles são como insetos. Ele justifica dizendo o seguinte, que como insetos, moscas, abelhas, formigas, ele vai estar a formiga. Então a formiga, quando ela encontra açúcar, enquanto o açúcar ela sai rapidinho para outra, passa aquela anteninha assim, já avisa a outra já. Então você põe uma açuquinha, quando você vê uma vai chamando a outra, né? Elas vão analisando, não é assim que elas fazem? Avisam uma para a outra, gente. Quando vê, ferveu ali. Então assim, os crentes são assim, eles ficam procurando sempre açúcar. Então, eles têm uma manteninha assim, aí ele fala assim, na igreja do Evangelho Eterno agora está acontecendo uma coisa bacana, vamos para lá, e vamos para lá, e depois vamos para outra. Eles ficam procurando açúcar o tempo todo, não é assim? Aí vem uma açuquinha meio diferente, já trocam lá, e procuram açúcar. Esse é um, assim, eles ficam andando daqui para lá, porque eles vão atrás de açúcar.
Mas até do açúcar eles enjoam. E é bíblico isso. Porque chega uma hora, se não me engano, é Números 14, conta lá que Deus estava mandando o maná. Disseram, não aguentamos mais maná. Não queremos mais maná. Deus, para de mandar maná, não queremos mais maná, Deus. E maná era chamado pão que desceu do céu. Sabe quem disse que era o maná? Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus era o maná. Mas Jesus sabia disso, que o povo vai dizer, não, não quero mais Jesus, não quero mais essa coisa. Eu quero uma novidade, eu quero uma coisa nova, eu quero uma coisa... Eu cansei até de Jesus. Eu cansei do maná. Eu cansei do açúcar. E daí vamos procurar um outro tipo de doce. Agora não é açúcar, mas tem um outro doce diferente agora. Vamos buscar um açúcar diferente. E está zanzando de um lado para outro. Depois eles evoluem um pouco e viram animais. E daí esse tipo de crente animal, ele é jamais evoluído. Ele é como se fosse um cachorro. Assim, é um animal mais evoluído. Aí ele já tem uma coisa assim, né? Ele tem uma... Assim... Ele tem uma coisa com ele, assim, que parece... Não é espiritualidade, mas parece, né? O cachorro quando o dono está para chegar em casa, 2 quadras antes já, o rabo começa a banar já. Né? Olha que coisa espiritual, já percebe. É uma coisa espiritual o cachorro, né? É aquele tipo de espiritualidade. Mas isso é uma coisa chamada instinto. Ele vira mais, e daí ele cresce nessa relação com Deus um pouco mais. Ele não é mais aquele correndo atrás das coisas. Ele cresce um pouco mais e ele vira um crente de autoajuda. Aí usa as técnicas de autoajuda, né? Esses são crentes que usam técnicas, né? Para se relacionar com Deus. Vocês sabem que eu atendo alguns lutadores, vocês estão aí, lutadores de MMA lá, e daí um dia eu estava falando lá com o lutador, ele falou para mim assim, não, eu estava falando nós estávamos conversando sobre a armadura de Deus, ele falou assim, mas eu visto todo dia a armadura de Deus, pastor, eu visto todo dia. Eu falei, você veste de armadura, o que você faz? Eu chego lá e digo, Deus vai dar, põe em mim a capacete da salvação, os pés da preparação do evangelho, a espada da fé, a couraça da justiça. E ele ficava pedindo que Deus colocasse isso nele como se isso fosse uma coisa espiritual. Como se ele pedisse para Deus colocar uma espada na mão dele, colocar uma couraça nele, fosse uma coisa espiritual. Né? Ele leu o Salmo 91 para ficar protegido. Esse é o que evoluiu um pouco ele. Né? Ele sabe, ele aprende alguns versículos novos, não só aqueles que estão nos adesivos nos carros aí, mas aprende um versículo novo para citar e não sei o quê. E ele usa aquela coisa que parece uma espiritualidade, mas não é espiritualidade. É só um instinto, é como se fosse um animal. Ele está ali. Seus olhos não conseguem ver, porque o animal, ele tem assim, essa coisa de que, assim, eu não sei se você sabe disso, mas você quer ganhar um animal, por exemplo, lá em casa a Vânia é a preferida, né? Daí eu estava falando uma vez com a Dani, que é minha sobrinha lá, que é veterinária, ela falou assim, não, tio, sabe para você ganhar ela, comece você a dar comida para ela a partir de agora sempre. Isso vai ver que o amor dela vai mudando depois com a comida que vai dando. Então, o crente animal é aquele que ele fica lá lambendo a Deus, né? Eu vou lamber Deus, agora aquilo eu vou abanar o rabinho, quem sabe Deus me abençoa. Quem sabe Deus resolve o meu problema, me dá comida, cuida de mim, faz um carinho, me coça. Mas ele não tem espiritualidade, ele não tem aliança, ele não tem sangue. São crentes só de autoajuda. Então nós precisamos conhecer a vontade e andar nela. Então, porque esse instinto ele compete com o que é chamado de intencionalidade. Eu tenho que ser intencional na relação com Deus. Eu tenho que sair dessa coisa passiva de esperar que Deus resolva o meu problema, para que ele entenda a minha relação com Deus. Não é a mulher, eu só sinto a mulher porque a mulher é desenhada como igreja, né? Não é a mulher que fica esperando, né, que o marido resolva os problemas dela dia e noite, só isso. E ela fica lá parada. A igreja é assim, fica parada, esperando que Deus resolva o nosso problema. Ou não é assim?
Fala a verdade, é assim ou não é assim? Nós precisamos conhecer a vontade e andar nela. Tem que ter intencionalidade. De modo que a aliança que tenho com Deus não é para exaltar o poder que eu preciso para ter o que eu quero. É para exercitar a virtude que tenho para servir a Deus e ao próximo. Deus criou o homem por vontade e não por poder. Pela vontade. Em Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus já nos ensinou, Deus falou: olha, eu fiz as coisas por vontade própria. Então nos ensinamos a termos uma relação com Deus por vontade própria, por intenção de servirmos e adorarmos a Deus. Não porque precisamos resolver um problema, não porque isso nos aperta, nos incomoda, não aquilo que nos incomoda, não aquilo que está dominando a nossa mente, mas nós somos intencionais na relação com Deus, de querer ter uma aliança real com Ele, de tomar uma postura e ter uma aliança com Ele. De dizer, eu quero derramar sangue, quero sacrificar meu corpo e derramar sangue. Porque eu quero tomar parte de Deus, quero que Deus tome parte de mim. Se Deus toma parte de mim, isso cria em mim responsabilidade por uma série de coisas. Porque quando Deus toma uma parte de mim, eu tomo parte de Deus, quando eu saio de fora do mau testemunho, quem dá mau testemunho é Deus. Diz: por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado. Blasfemado por quê? Porque quando você está aliançado com Deus, tudo que você faz reflete Deus. Ou você não está ali, então é melhor você aliançar com Deus. Tem promessa? Claro que tem. Não está aliançado com Deus, Deus fala: eu vou te restituir o que você perdeu, o que o diabo tirou de você. Vou restituir coisas que você nem sabe que você tinha direito. Vou te dar água lá no poço que nem água tinha. Mas, por outro lado, se você está dando testemunho, você blasfema o nome de Deus, porque você está aliançado com Ele. Então a aliança, querido, sangue, assim, isso significa, é o meu sangue, é o teu sangue. Quando fala por alguém, fala. E assim que funciona. Tiago 1,18 diz: pois segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas, pela sua vontade. Não fomos criados para revelar o poder, nem a identidade de Deus. Não fomos criados para revelar, não fomos criados para revelar aquilo que Deus pode, mas sim aquilo que Deus, sim aquilo a quem Deus é. E isso só pode ser feito com sangue, queridos. Por isso, Ele convida para a mesa, para beber do mesmo sangue. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo. Quem tem aliança e o selo é parte de mim. Quem não discerne a aliança e o seu selo é fraco, queridos. Lucas 22:21 diz: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Eu vou dizer para vocês, queridos, na mesa, nós vamos participar hoje, na mesa sempre tem dois tipos de pessoa. A mesa é lugar de traição e de fidelidade. Traição para quem não discerne o que ela representa. Fidelidade para quem entende o seu propósito. Dizeis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Ou você vem para a mesa para ser um traidor, ou você vem para a mesa para ser um fiel. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca. Você não vem aqui para
Se você não vai tomar ceia para resolver os teus problemas, vai resolver a ceia para entender o que Deus tem para você. Se Deus tem alguma coisa para você, depois benção, melhor. Se não tiver, também não tem problema. Mas Ele prometeu que vai cumprir, prometeu que vai. Ele prometeu para você, se você, por causa do sangue da aliança, eu vou restituir em dobro. Porque antes de ser derramado na cruz, o sangue foi derramado na mesa. Foi bebido na mesa. E nós estamos usando a palavra de Deus, sabe para quê, queridos? Para resolver os nossos problemas. Vai que a gente convence a Deus a fazer aquilo que Ele quer que a gente, aquilo que a gente quer, né? Vai que a gente convence a Deus, sai de uma, faz tudo certinho, canta bonitinho, vem a igreja, não falta culto, não sei o que, gente. De alguma maneira nós vamos mudar o coração de Deus, converter o coração de Deus ao nosso coração. Lucas 24, 13 em diante diz assim: naquele mesmo dia, 2 estavam no caminho, 2 deles estavam no caminho, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Ele perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Sabe por que não viram Jesus? Porque eles estavam esperando Jesus que ia redimir eles, redimir o povo de Israel, os romanos, da escravidão que estavam vivendo, no momento que estavam vivendo. Eles estavam esperando uma coisa. Deus não pode tratar com você uma coisa quando você está esperando outra. Deus chamou para você quando você baixa a tua resistência toda para ouvir Ele, para andar com Ele, ser parte dele e parte de você. E quando você é parte dele e é parte de você, então agora você baixou a tua resistência e você só baixa a tua resistência quando você tem o mesmo sangue. Jesus aparece aqui, presta atenção, meus filhos. E não conseguiam vê-lo. O motivo que não conseguiam vê-lo é que não conseguiam discernir o corpo e o sangue. Não discernir o corpo e o sangue nos faz dormentes. Estamos esperando que Jesus venha e resolva os nossos problemas. Para que serve Jesus? Não é para resolver os meus problemas, pastor? E nós oramos: Jesus conserta meu marido, Jesus conserta minha esposa, conserta meus filhos, Jesus cura. Jesus precisa de um dinheiro, Jesus precisa casar, preciso comprar uma casa. Eu vou dizer: a aliança de sangue não serve para te dar a esposa que você quer, mas para te mostrar o marido que você precisa ser, independente da esposa que você tem. Vou repetir, maridos. A aliança com Deus não serve para te dar o marido que você quer ter, mas para mostrar a esposa que você precisa ser, independente do marido que você tem. E vale para as mulheres também. A aliança de Deus não serve para te dar o marido que você quer ter, mas para mostrar a esposa que você precisa ser, independente do marido que você tem. Está claro isso ou não? Eu vou continuar. A aliança de Deus Deus não serve para te dar os filhos que você quer ter, mas para mostrar a mãe que você precisa ser, o pai que você precisa ser, independente dos filhos que você tem. É para isso que serve a aliança, para revelarmos Deus nas relações, não para tirar as coisas do tempo todo. Mas quando revelamos Deus,
Então o Deus mesmo promete, Ele não falha, que Ele vai nos restituir em dobro. Não entra pela porta errada, queridos. Não queira começar com Deus tirando as coisas de Deus. Queira começar com Deus entregando para Deus, se entregando para Deus. De modo que a aliança que tenho com Deus não é para exaltar o poder que eu preciso para ter o que eu quero. É para exercitar a virtude que tenho para servir a Deus e ao próximo. Eu sei que está adiantado, mas eu queria falar uma coisinha mais. Provérbios 31 fala sobre o louvor da mulher virtuosa. Quando eu falo de mulher, eu falo da igreja. Uma igreja virtuosa, uma mulher virtuosa. E diz: quem achará essa mulher? Ela é difícil de encontrar. Quem achará essa mulher de virtudes? Quem achará esse crente que deixou de ser formiga, virou bicho e agora está virando um filho? Uma imagem e semelhança de Deus. Quem é esse crente que cresceu? Quem vai achar esse crente onde ele está? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de joias finas. Versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos em terra. Versículo 28: levantam-se seus filhos e lhe chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres prosseguem virtuosamente, mas tu a todas supera. Muitas mulheres têm virtudes, mas tu supera todas elas. Eu escutei uma pequena palavra do pastor Cláudio Duarte. E ele disse que ele encontrou um empresário que estava junto com sua mulher, e o empresário pediu um conselho. Ele falou: eu preciso ter sucesso na vida. Me dá um conselho. Pediu para o pastor Cláudio Duarte. E ele falou: eu vou dar à sua mulher, não vou dar para você. E disse para ela que você seja a maior fã do seu marido. Porque quando você for a maior fã do seu marido, aí falou para ele: você será um homem bem-sucedido. Porque se isso não acontecer, ela vai tornar você uma fraude. Na hora que eu escutei isso, eu não entendi bem. Mas ele falou: porque se a tua esposa não for a tua maior fã, isso vai ser uma fraude. Conquistando ou não conquistando, fazendo, isso vai ser só uma fraude. Então a tua esposa tem que ser a tua maior fã. Ele disse: você será um bem-sucedido se isso acontecer. Porque se isso não acontecer, você será uma fraude. Eu vou dizer que se você não for o maior fã de Jesus, ele vai ser uma fraude para todos os que você conhece. Mulher virtuosa, quem achará? Igreja virtuosa, quem achará? Deus será honrado na cidade por causa dela, porque é aliança de sangue. Porque é uma aliança de sangue. E não uma aliança de interesse. É uma aliança de sangue, não uma aliança. Igreja, presta atenção nisso, isso pode mudar a tua vida. Deus não está querendo uma aliança de interesse, Deus quer uma aliança de sangue. Deus não tem interesse nenhum em você. Presta atenção nisso que eu vou dizer, meus homens. Presta atenção, é importante para você. Deus não tem interesse em você, não tem nada em você que preste. Não tem nada em você que seja bom para Ele. Ele não precisa de você. Nada, absolutamente nada. Não existe aliança com interesse. Deus, eu vou botar Deus na razão social do meu negócio. Deus quer ser sócio do teu negócio. Eu vou botar aqui o Bill Gates ser sócio do meu negócio. Agora o Elon Musk faz o contrato social. Descobriu o CPF do Elon Musk na razão social da minha empresa. Ele não quer ser teu sócio. Deus não quer ser teu sócio. Esqueça isso. Não tem negócio de interesse com Deus. Deus não quer nada com Deus. Não precisa de você. Você precisa de Deus. Não é uma relação de interesse, é uma relação de amor. Não é uma relação daquilo que você pode me dar. Se meu marido fizer isso, fizer aquele outro, fizer aquele, então ele tá bom para mim. Só serve para mim. Só serve para fazer as coisas.
Não é uma relação de tomar, é uma relação de dar. Com Deus não é uma relação de tomar, é uma relação de dar. Se nós não aprendemos isso, queridos, nós sempre vamos ser aquele crente de formiga, aquele de cachorro, qualquer crente, qualquer coisa, menos crente de verdade. Igreja valiosa, quem achará? Deus será honrado na cidade por causa dela. Porque é uma aliança de sangue, não de interesse. Diz na pobreza, na riqueza, na dificuldade, na fartura, até a morte. Isso é uma aliança, até a morte. Quando as coisas estão bem, eu estou aliançado. Quando as coisas estão mal, eu estou aliançado. Eu estou doente, estou aliançado. Eu estou sem dinheiro, estou aliançado. Eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem espiritualmente, não estou bem emocionalmente, mas eu estou aliançado com Deus, Ele é meu. Ele é suficiente para mim, como disse o salmista. O Senhor é meu pastor, e de mais nada eu tenho falta, Ele é suficiente para mim, para tudo, não importa a situação que eu estou vivendo, Ele é suficiente para mim, porque eu estou aliançado com Ele, Ele faz parte de mim, eu faço parte dEle, e se eu morrer, com Ele morro, e se eu viver com Ele vivo, não importa, porque estou aliançado com Ele, porque se eu não casar até que a morte eu separe de verdade, não é casamento, é uma mentira, é só um negócio, é uma mentira. No capítulo 31 de Jeremias, Deus fala assim: eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Por quê? Porque embora eu houvesse desposado, eles não cumpriram a minha aliança. Embora eu tivesse feito um contrato com eles, eles não derramaram sangue, não havia amor para comigo. Se estamos na pobreza, estamos na riqueza. Agora, queridos, se estamos na pobreza, na riqueza juntos, então agora Deus começa a fazer uma obra e Ele começa a nos restituir em dobro. Antes estávamos num poço sem água, estávamos presos a uma esperança que nunca se realizava. Antes éramos sozinhos, mas agora estamos com Deus. Isto é aliança. Ele vai nos proteger, Ele vai prover as nossas necessidades, vai nos levar a alcançar o propósito. De modo, queridos, novamente, de modo que a aliança que tenho com Deus não é para exaltar o poder que eu preciso para ter o que eu quero. É para me exercitar na virtude que tenho para entregar para Deus e para o próximo. Porque assim diz o Senhor de todas as coisas: quanto a você, por causa do sangue da aliança, libertarei os prisioneiros de um poço onde não havia água. Volte à fortaleza, ó você que ficou preso a uma esperança. Hoje te anuncio que tudo restituirei em dobro. Amém. Fiquem bem. Baixa para frente um pouco, queridos. Coloca diante de Deus e a tua consciência tem intencionalidade. Questiona a intencionalidade do teu casamento com Ele. Questiona Deus, por que eu casei com você? Deus, qual foi? O que eu queria quando eu casei com você? Será que eu casei só por empolgação? Será que eu casei só porque alguém falou que eu tinha que casar? Será que eu casei só porque eu achei que isso ia resolver minha vida, resolveu os meus problemas? Será que eu casei porque você era muito grande, muito forte, muito bonito, e daí eu resolvi casar? Ou será que eu casei porque eu te amo, Pai? E porque eu quero intencionalmente, Pai, fazer a tua vontade. Eu quero intencionalmente, Pai, fazer a tua vontade.